A ponte Juscelino Kubitschek, mais conhecida como ponte metálica, continua interditada aqui no centro de Rio Branco. Você vai acompanhar nas imagens que máquinas já estão trabalhando por aqui. Logo após o rio baixar bastante, essas máquinas começaram a operar neste local. Agora, quando será que essa ponte vai de fato estar funcionando normalmente para o trânsito de veículos? Quem vai responder é quem está aqui ao meu lado, o Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, que está inclusive comandando essas equipes todas. Coronel, nesse período de cheia, o rio Acre baixou um pouquinho, subiu um pouquinho também nessa madrugada, a gente vai já falar sobre isso, mas em relação à ponte, o que o senhor pode trazer para a gente de informações nesse momento? Após a vistoria rigorosa que nós fizemos ontem pela manhã, nós decidimos já começar os trabalhos de reparos na ponte, na parte de superfície. A parte inferior será feita depois e também nós íamos virar à noite trabalhando. Contudo, nós tivemos ao final da tarde de ontem, início da noite, uma chuva muito volumosa que somou mais de 70 milímetros e isso atrapalhou muito as equipes que passariam a noite aqui na ponte. Com isso, houve e está havendo um pequeno atraso. Nós vamos trabalhar intensamente durante todo esse dia de quarta-feira, dia 12 de abril, para que a gente possa dar pronto o recapeamento dela, o recapeamento asfáltico e em seguida fazer a liberação. Dependendo da velocidade desse trabalho de hoje, a gente pode, ao final do dia de hoje, já estar com esse trabalho pronto e desinterditar. Caso isso não aconteça, nós vamos adentrar durante o período da noite, de maneira que a gente não prolongue mais do que o dia de quinta-feira para poder fazer a liberação do tráfego normal de veículos aqui sobre a ponte Juscelino Kubitschek. Coronel, durante as vistorias foram observadas algumas fissuras por conta da questão do rio também. Há algum prejuízo em relação a essa estrutura de um modo geral ou isso aqui vai ser feito somente a camada asfáltica? Como é que vai ser? Não houve um comprometimento sério em relação à ponte, né? Nós observamos que na parte inferior, isso os engenheiros aqui do DERACRE, da IMURB também, da Prefeitura e o Conselho Regional de Engenharia do CREA estiveram aqui e a gente percebeu que houve um pequeno deslocamento no seu vão central de 1 centímetro lateral. Isso fez com que aparecessem algumas fissuras sobre a camada asfáltica e também no meio-fio que faz da lateral da ponte. Isso já está sendo corrigido agora, não há esse comprometimento e a partir daí nós vamos também fazer alguns reparos de placas que estão com corrosão na parte inferior, isso é o DERACRE que vai fazer para poder realmente restabelecer e deixar a ponte segura e devolver para a população. Essa parte inferior que será arrumada posteriormente já será com o trânsito liberado então? Exatamente, e nós, para não atrasar mais ainda o fluxo, nós sabemos dos transtornos que os condutores de veículos passam diariamente. O trânsito de Rio Branco é muito complicado, quando a gente fecha uma via ou uma ponte, complica muito mais ainda. Sabendo de tudo isso, nós optamos já para fazer a parte superior, liberar o trânsito e trabalhar a parte inferior já com o trânsito liberado. Coronel, agora falando sobre o rio, tivemos essa chuva como o senhor mesmo mencionou, o rio inclusive ele subiu um pouquinho o nível. Exatamente, se considerar todo o decréscimo e aumento, nós tivemos durante a noite de terça para quarta-feira um aumento de 50 centímetros no rio, no nível do rio. Então na manhã de quarta-feira ele já amanheceu com 12,50, onde nós esperávamos que ele tivesse com 12 ou um pouco menos. Isso tudo em decorrência da grande chuva. O que nos alenta é que essa chuva foi concentrada sobre o município de Rio Branco. Nós não tivemos chuvas intensas em outras localidades, então nós continuamos aumentando. Mesmo assim, a chuva trouxe muito transtorno, 8 bairros foram afetados, muitas ocorrências, inclusive com desmoronamento, para que a gente atendesse agora, tanto durante a noite quanto agora durante o dia de quarta-feira, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Agora, quanto ao nível do rio, há de se preocupar ainda ou é possível que ele continue baixando nos próximos dias? A perspectiva é que ele continue retraindo, inclusive nas últimas 3 horas ele retraiu 2 centímetros, mas nós não descartamos também que ele possa, com chuvas que possam acontecer, ele volte a aumentar. Mesmo assim, nós já descartamos a possibilidade de ele chegar numa cota de alerta ou numa cota de transbordamento. Mas ainda é um momento de muita observação, de cautela, porque ele pode voltar a aumentar, como é exemplo desta noite que aumentou 50 centímetros, pode ocorrer também. O que nós esperamos também é que, caso venha acontecer um outro evento igual a esse, ele já tenha uma calha maior que comporte a quantidade de chuvas e de água dentro da sua calha e não volte mais a ameaçar famílias e bairros. Okay, obrigado pelas informações. Conversei com o coordenador da Defesa Civil Municipal, falando também sobre a ponte. Como ele disse aqui, a ponte possivelmente pode ser liberada ainda nesta quarta-feira, no final desta quarta-feira ou na manhã de quinta-feira, dependendo aqui de como vai funcionar os serviços e também de como vai se comportar o tempo aqui em Rio Branco. Com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.